Boa noite, amados, e a paz de Cristo. Amados, nesta noite eu estou trazendo uma breve palavra, né, para reflexão da igreja, para edificação da igreja, que é a palavra do Senhor que nos edifica, né? E essa palavra que eu estou trazendo nesta noite, ela fica em Lucas 15, versículo 11, que é a palavra muito conhecida, né, uma passagem muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido. Amados, parábola é uma narrativa verdadeira, fictícia, que tem uma proposta, né, de nos trazer, nos ensinar uma verdade. Uma verdade. A parábola ela tem esse efeito pedagógico, né? E essa, especificamente, essa do filho pródigo, ela tem um efeito muito profundo, né? Um efeito pedagógico muito profundo. Esse texto diz bem assim: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade e foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Pois bem, amados, aqui nessa parábola, ela, ela conta, né, um pai que tinha dois filhos, e o filho mais novo, ele deseja a herança, né? Ele pede a herança, né? Pede a herança antecipadamente. Pedir a herança antecipadamente era a mesma coisa de desejar a morte do seu próprio pai, né? Do pai. Então ele já começou a pecar por aí, né? Um ato de rebelião. Se isso não fosse o suficiente, ele, né? Um tempo depois, esse filho, ele reúne tudo que ele tinha e vai para uma região distante. E o texto diz que ele vive de forma irresponsável, né? Irresponsável de forma depravada. Depois que ele gastou tudo que tinha, veio uma grande fome naquela região, né? Uma grande fome naquela região. E ele encontrou, né? Teve necessidade, né? De se empregar. E ele foi se empregar-se com uns dos cidadãos daquela região. E o que ele desenvolvia era indigno para o padrão daquela época, né? Era desonroso para o padrão daquela época, que era cuidar de porcos, né? Se não fosse o suficiente ele só cuidar de porcos, ele desejava ainda comer as vagens das alfarrobeiras. Mas ele desejava, mas era impedido, né? Impedido. E quando ele vive dessa forma depravada e ele cai nessa condição de viver de uma forma indigna, né? Indigna para aquele padrão, e ele começa a ter necessidades, né, de coisas básicas, de se alimentar, e isso não é satisfeito, ele lembra da condição que ele tinha como filho. E não da condição de filho, mas ele lembra também da condição
do servo de seus pais. E ele lembra que os servos dos seus pais, eles têm comida de sobra. E ele ali passando fome. E ele começa a elaborar, né? Elaborar uma forma de reconciliar com seu pai. Ele fala: pai, pequei contra o céu e contra a ti. Não sou digno de ser chamado, né, de filho. Trata-me como um dos seus servos. E ele começa a desenvolver essa forma de reconciliar. E ele diz: não sou mais digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir ele se levantou e foi encontrar com seu pai. Estando ainda de longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, né? E o texto diz que de longe o seu pai o viu e o abraçou e correu. Esse texto ele retrata o Deus como um pai amoroso, um pai que os olhos nunca fica distante dos seus filhos, um pai que deseja reconciliação, um pai que deseja a reconciliação, que esse filho esteja perto, né? E esse pai que se alegra por essa, né, essa posição do filho, né? E o pai, né? O pai viu esse filho de longe e corre e de encontro ao filho, né? E o abraça, né? E o beija. E ele diz para o seu pai novamente: pai, pequei contra o céu e contra si. Não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele queria a posição de ser servos, mas o seu pai falou: depressa. Mas o seu pai disse ao seu servo: depressa. Traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Traga o novilho gordo, mate-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar e a alegrar-se com o regresso do filho. E esse filho, ele queria voltar na posição, ele disse que somente, pelo menos na posição de servo, ele estava satisfeito em ser servo. Mas o pai, ele chama e ele fala: depressa, traga a melhor roupa, né? Que é uma condição de honra, né? Traga a melhor roupa, que é condição de honra. Coloque anel em seu dedo, condição de autoridade, sandálias em seus pés, condição de filho, né? Mata o novilho, que é as bênçãos da salvação, pois o meu filho estava perdido e foi achado, né? Esse filho estava perdido e foi achado pelo pai. E estava morto e reviveu, e começaram a alegrar com seu regresso. É um Deus, esse texto ele retrata um Deus que ele não leva em consideração o que o filho fez, mas um Deus que os seus olhos sempre esteve atento, um Deus que ele viu seu filho de longe, correu, né, de encontro ao seu filho, abraçou e beijou. E um filho que desejava ser servo, mas um Deus que o colocou em posição de filho novamente, né? É um texto que retrata, né, o amor de Deus para com a humanidade, né? Que embora a humanidade se afaste dele, que tamanha seja o seu padrão de pecaminosidade, Deus ele ainda está Deus ainda está disposto a promover salvação e reconciliação, e não nos tratar como servo, mas sim como filhos dele, né? De nos ter por perto. Eu agradeço a oportunidade, deixo essa palavra para edificação da igreja, tá bom? E boa noite a todos, e todos fiquem na paz de Cristo.